Olá, é bom ver você por aqui na minha sala. Hoje vamos para a nossa terceira e última parte da série Descomplicando a Interpretação de Textos. O que eu vou mostrar para vocês hoje são os aspectos ligados ao significado que é gerado pelo texto, os valores que ele tem, por meio da chamada articulação textual. A articulação textual é algo um pouquinho mais sofisticado e tem a ver com a coerência e a coesão, temas que são comuns a qualquer texto bem estruturado. Vamos lá? Quando se fala em articulação textual, do que nós estamos falando? Ora, estamos falando do encadeamento lógico das relações que você tem entre os segmentos textuais, as orações, os períodos, os parágrafos, os subtópicos, as sequências, quer dizer, essa teia, esse tecido textual que é tramado, que é montado para você veicular o quê? Significados. Então, esse encadeamento, ele é um gerador de significados, porque ele trabalha, na verdade, o conteúdo. Essa articulação, ela é feita por meio de algo que a gente chama de articulador textual ou operacionalizador de discurso. Você não precisa se preocupar com esses nomes aí, ó. Articuladores de conteúdo proposicional, enunciativos ou discursivo-argumentativos e meta-enunciativos, mas sim saber realmente que eles estão representados por marcadores. E a gente vai ver o que isso significa. Vamos então começar a examinar os marcadores dessa articulação textual. O primeiro e mais importante é o marcador que traduz para nós o tempo e o espaço. São os dois grandes parâmetros pelos quais nós entendemos qualquer coisa. Grande importância dos marcadores de espaço e de tempo, ou de tempo e espaço, é que eles situam o leitor num determinado local, em determinado momento. Organizam a memória, a história, a imaginação. Todo ato comunicativo tem esses dois parâmetros aí, quer dizer, nós balizamos tudo o que nós conseguimos entender dentro de um determinado espaço, local, ou um determinado tempo. Os dois contribuem para você interpretar melhor aquilo que você lê. Então você tem aí uma série de marcadores, não é? A maioria você conhece, sob abaixo, embaixo, dianteiro, biboca, praça, povoado, quebrada, redondeza, rua, ou seja, qualquer coisa que mostre para você o local em que a coisa esteja acontecendo. E do outro lado você tem a delimitação de tempo, de presente, passado e futuro. Anteontem, ontem, amanhã, desde que, paralelamente, frequentemente, esporadicamente. Então, identificar esses dois parâmetros ajuda muito quando você vai interpretar qualquer texto que você esteja lendo. Em termos mais simples, esse aí é o grande contexto de qualquer texto: o espaço e o tempo. Para que você consiga entender melhor o que nós estamos falando, veja, você tem aí o início do livro Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, e ele diz: era no tempo do rei, uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos, e bem lhe aceitava o nome. O que ele está descrevendo aí? Ele está descrevendo o local, o tempo, e ele está falando de um determinado assunto, que é a questão dos meirinhos, né, os indivíduos que distribuíam a justiça e tal na época. E observe, eu coloquei em azul para você todos os marcadores de espaço e em vermelho todos os marcadores de tempo. Você vai observar que esses dois marcadores mostram para você exatamente aonde as coisas estão acontecendo e quando elas estão acontecendo. É importante porque você evidentemente tem aí uma sequência que é lógica, né? Mas que está balizada inicialmente pelo tempo e pelo espaço. Agora, vamos ver aqueles marcadores que são mais óbvios, porque eles mostram as chamadas relações sintático-semânticas e, evidentemente, eles estão ligados à lógica do texto e transmitem eles mesmos significados, mas são especialmente utilizados na articulação textual. Veja, para que você consiga realmente passar a mensagem de maneira eficaz, efetiva, você vai precisar
desses marcadores de relações lógico-semânticas: a causa, a consequência, a finalidade, a mediação, a diversidade, a oposição, da disjunção, não é? A condição, alternância, adição, negação, concessão, etc. Ou seja, você tem aí várias ideias que são ligadas entre si e que ajudam, evidentemente, você a transferir a sua intenção, ou seja, aquilo que você, como autor, quer passar. E quais são os marcadores que você pode identificar? São os marcadores que exatamente passam os valores ou os significados. Causa: por quê, por causa de, devido a, em virtude de, visto que, dado que, uma vez que, tendo em vista que. A consequência: que, tanto que, daí que, então. Concessão: embora, mesmo que, ainda que. Finalidade, não é? Para que, a fim de que, de modo a, de forma a, com o objetivo de, com a finalidade de. A adversidade ou oposição, não é? Que tem aí o mas, porém, todavia, contudo, não obstante, ao contrário, pelo contrário. E esses valores de disjunção aí, né? Condição: se, contanto que, caso, a não ser que, desde que. Alternância ou escolha, né? Ou isto ou aquilo, ora isso, ora aquilo, seja isso, seja aquilo. Alternativamente, alternadamente. A adição ou soma: ainda mais, ainda e também, bem como, tanto quanto, além de. E a negação: não, nunca, jamais, sem chance. Imagine, sem chance, sem possibilidade, em hipótese alguma. Observe que identificar essas marcas vai conseguir passar para você a ideia do que o sujeito está falando e como ele está passando essa ideia, como ele está defendendo aquilo que ele tem como intenção defender. Um bom exemplo para a gente conseguir entender isso é esse pequeno trecho aqui do Espelho, do Machado de Assis, nos contos do Machado, em que você tem aí praticamente todos os marcadores. Em vermelho a adição, a causa em azul, finalidade em verde, a condição preto sublinhado, alternância um bege, né, um abóboro escuro aí, oposição azul escuro, negação verde escuro e essa consequência aí com fundo amarelo. Veja, você tem aí adição e, mesmo, também. Você tem aí a causa em azul, não é? Por causa do, porque. Você tem aí a finalidade para, a condição lá em cima, se, duas vezes, a alternância, ou a oposição, mas, depois você tem também a negação aí, o não, e veja a consequência aí, tanto que eu ia somente aumentar a dor da mãe, quer dizer, se eu fizesse isso, faria aquilo. Observe que todos esses elementos articulados levam você a perceber exatamente o que ele está querendo dizer aí, não é? Ele estava sozinho, e realmente estava lá procurando um jeito de perceber o que tinha acontecido. Veja que essa utilização dos articuladores é uma coisa fundamental para você entender o que está sendo falado ou dito dentro do texto. Por último, os marcadores que são fundamentais para você identificar a presença da voz ou do narrador dentro do texto. Esses articuladores de conteúdo meta-enunciativo, mas não se preocupe com os nomes, não é? De certa forma, o que eles fazem? Eles comentam os enunciados aí que você vai perceber a presença do narrador. Em todo vestibular, Enem, qualquer concurso, sempre tem uma questão perguntando como é que você identifica, qual é o trecho em que o autor se mostra presente, onde ele dá a opinião dele. Então aí você tem três tipos de coisa, ou uma presença pelo domínio, em que ele fala de história, geografia, economia, finanças, etc. Ou pelos organizadores textuais, em que ele põe uma ordem no texto. Ou então pela presença dele diretamente, que você percebe que a opinião dele está sendo veiculada. Nesses delimitadores de domínio, de lugar, você tem aí geograficamente, politicamente, socialmente, economicamente, ou seja, ele diz para você a que ramo de conhecimento pertence o que ele está falando.
Organizador textual mostra a ordem, primeiro em primeiro lugar, em seguida por um lado, por outro lado, às vezes, outras vezes, por último, enfim. E essa presença dele que é exatamente onde você tem aí a opinião, né? Não há como negar que, ninguém duvida que, infelizmente, felizmente, lamentavelmente, curiosamente, quero dizer, é interessante lembrar que, ou seja, estão aí as pegadas de quem escreveu o texto por meio da sua opinião. E a presença dele é marcada exatamente aí pelos marcadores de presença do narrador. Este texto do historiador Eric Hobsbawm, da Era dos Impérios, ele ilustra muito bem o que a gente acabou de falar. Eu coloquei aí sublinhado para você a questão da presença do autor, do emissor ou narrador, por causa da opinião dele. Os organizadores textuais, quer dizer, aquilo que coloca a ordem no texto, e aí tem só um marcador de domínio, não é? Mas isso não é tão importante aí, porque veja, o que mais importa é você verificar quantas vezes ele deu a opinião dele aí, ó. É aproximadamente correto fazer da indústria um critério de modernidade. Nenhum país fora do mundo desenvolvido pode ser descrito como industrializado. Isso aí nos anos 80. Depois, já estavam em sintonia, notoriamente pobres, consideravelmente, mas observe que a presença dele aí, esse é um texto bastante opinativo, é um texto de características argumentativas, não é? Então, esses marcadores ajudam você também a balizar o tipo de coisa que você está lendo. Gente, com isso a gente encerra aqui a nossa série Descomplicando a Interpretação de Textos. É claro, você deve verificar os aspectos que estão colocados aí. Se possível, veja mais de uma vez cada um dos vídeos. E eu tenho certeza que isso vai aumentar muito as suas chances de entender os textos e tirar uma boa nota nessa tal da interpretação. Se você gostou, já sabe, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!